Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das notícias científicas que mais deram o que falar neste ano. Uma iniciativa totalmente nova e, olha, revolucionária dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, o famoso NIH, com foco total na pesquisa do autismo. Vamos entender juntos o que está por trás dessa grande novidade? Se você usa redes sociais, com certeza já viu essa história pipocando por aí, né? Uma promessa de 50 milhões de dólares do governo para investigar o autismo. A gente sabe como é. No meio de tanta desinformação, a primeira coisa que todo mundo se pergunta é: isso é para valer ou é mais uma daquelas fake news? Pois é, a resposta é um gigantesco sim. E olha, não só é verdade, como isso representa talvez uma das maiores mudanças na pesquisa biomédica em décadas. Estamos falando, sem exagero, de uma verdadeira virada de jogo. Então, bora lá, vamos separar o joio do trigo e entender o que de fato está acontecendo por trás dessa manchete que viralizou. Ok, vamos aos fatos. O nome do projeto é ADSI, que é a sigla para Iniciativa de Ciência de Dados para o Autismo. Quem está por trás? O NIH, lá dos Estados Unidos. E o valor? Mais de 50 milhões de dólares. Mas o mais importante é o porquê, né? A meta é bem clara: usar a ciência de dados para finalmente tentar entender as causas do autismo e, claro, melhorar a vida de quem está no espectro. Agora a gente chega no ponto central da coisa toda. Porque, veja bem, não se trata só de mais dinheiro para fazer a mesma pesquisa de sempre. Não. Aqui a gente está falando de uma mudança fundamental na própria filosofia da ciência. E para entender a urgência por trás dessa mudança, basta olhar para esse número. A prevalência do autismo saltou de menos de uma criança em cada 2.000, lá nos anos 70, para, pasmem, uma em cada 31 hoje. É um aumento absurdo. E um salto tão rápido assim não dá para explicar só com a genética. Alguma coisa no nosso mundo mudou e a ciência precisa correr atrás para entender o quê. E é aqui que está a grande virada de chave. Durante décadas, a ciência ficou numa busca quase obsessiva pelo gene do autismo. O resultado? Encontraram centenas de genes de risco, mas nenhuma causa única para a maioria dos casos. A nova abordagem, que é o coração da DATSI, é olhar para a interação entre gene e ambiente. A pergunta agora não é mais é a genética ou o ambiente. A pergunta é como os dois dançam juntos. E esse conceito central que move toda a iniciativa tem um nome: exposômica. É um nome diferente, né? Mas a ideia é bem simples de entender. Pensa assim: se o genoma é o mapa completo dos nossos genes, o exposoma é o mapa de tudo a que uma pessoa foi exposta no ambiente durante a vida inteira, desde a concepção. É como se fosse o gêmeo ambiental do nosso genoma. Tá, mas o que tem nesse tal de exposoma? Basicamente, tudo. Desde o lado químico, sabe, pesticidas, poluição, plásticos, remédios, até o nutricional, a nossa dieta, as vitaminas, os alimentos processados. Entra também o lado psicossocial, como o estresse e trauma, e até o biológico, como infecções e nosso microbioma. A grande sacada aqui é conseguir estudar tudo isso junto de forma integrada. Certo. Mas para analisar essa complexidade gigantesca, a ciência está usando umas ferramentas que, sério, parecem coisa de filme de ficção científica. Vamos dar uma olhada em como essa investigação super tecnológica funciona na prática. Uma das tecnologias mais impressionantes são os organoides cerebrais, que o pessoal apelidou de mini-cérebros. O processo é incrível. Os cientistas pegam células da pele de pessoas com autismo, transformam essas células em células-tronco e aí fazem elas crescerem até virarem umas bolinhas de tecido cerebral 3D. No laboratório, eles expõem esses minicérebros a várias substâncias, como pesticidas, e observam em tempo real quais genes ligam ou desligam. É uma forma super poderosa e, importante, ética de estudar essa interação. Claro que nenhuma ciência acontece isolada do mundo, né? E a ADSI surgiu num contexto político bem peculiar. Existia um medo de que a agenda da administração Trump e RFK Jr., muito focada em toxinas ambientais, acabasse politizando a pesquisa. Só que, na prática, o que aconteceu foi uma espécie de convergência de interesses. Cientistas de ponta conseguiram um financiamento gigante para uma área que já precisava de atenção há muito tempo. E agora, perguntas polêmicas, como a ligação do paracetamol na gravidez com autismo, finalmente vão poder ter uma resposta com base em ciência rigorosa. Mas aí fica a pergunta, como é que os pesquisadores vão conseguir juntar e dar sentido para essa quantidade absurda de dados genéticos, ambientais e clínicos? Bom, vamos dar uma olhada no motor que está por trás dessa máquina de descobertas. O grande poder da ADSI está justamente nisso, juntar verdadeiros oceanos de dados que antes ficavam cada um no seu canto. Projetos gigantescos como o Spark, com dados genéticos de mais de 100 mil famílias, o ECHO,
que mapeia as exposições ambientais desde a gravidez, e o SEED, com toda a parte clínica. Tudo isso agora vai ser combinado. Juntos, eles estão montando um quebra-cabeça, uma imagem completa que a gente nunca teve antes. É exatamente o que disse o diretor do NIH, o Dr. Jay Bhattacharya. O ponto-chave é esse: juntar todas as peças. Genética, biologia, exposições ambientais. É essa união que vai abrir a porta para avanços que podem, de verdade, transformar e melhorar vidas. E pode parecer uma iniciativa só dos Estados Unidos, mas os efeitos dela, as ondas que ela vai criar, com certeza vão ser sentidos no mundo inteiro. Vamos entender por que isso importa para todo mundo. As implicações são gigantes. Pensa só. Se a pesquisa encontra uma ligação forte entre um pesticida específico e o autismo, isso pode forçar mudanças nas regras aqui no Brasil, que é um grande consumidor de agrotóxicos. Além disso, os métodos e os dados, de forma anônima, claro, vão ficar abertos para cientistas do mundo todo usarem, e as descobertas vão poder guiar novas políticas de saúde pública para famílias em qualquer lugar do planeta. Então, na prática, o que a gente pode esperar disso tudo? Bom, no curto prazo, coisa de 1 a 2 anos, a inteligência artificial já deve começar a identificar diferentes subtipos de autismo. Daqui a uns 3 a 5 anos é bem provável que a gente veja novos alertas de saúde pública para gestantes. E no longo prazo, o sonho é chegar na medicina de precisão, quem sabe até na prevenção, e em serviços para adultos muito mais eficientes baseados em dados reais. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, uma pergunta muito poderosa. A ADS está nos dando as ferramentas para entender como nunca antes de que forma o nosso mundo, o ar que a gente respira, a comida que a gente come, o estresse do dia a dia, de que forma tudo isso conversa com o nosso DNA. A questão, no fim das contas, não é só científica. É social, é filosófica. Se o nosso ambiente de fato molda a nossa biologia, a pergunta que fica é: que tipo de mundo a gente vai escolher construir daqui para frente?